Ok, não é uma história pessoal minha, mas é uma das histórias mais assustadoras que meu tio me contou. Ele trabalhou como segurança por uns anos. Seja tio. Trabalhando em um prédio residencial ainda em construção bem alto. Compartilha o turno com um outro guarda e com um pastor alemão. Noite chata, nada acontece como de costume. Por volta de 4 da manhã, o outro guarda está andando pelo prédio. Ele volta e diz pro meu tio que viu umas luzes alguns andares para cima. A fiação e instalação elétrica já tinha sido feita no prédio. Deve ser um grupo de adolescentes ou um homem sem teto, então os dois sobem as escadas para investigar. Eles chegam no andar logo abaixo do que eles estavam indo, e começam a escutar o que parece uma criança batendo palmas. Eles chegam no andar. As palmas param, mas as luzes do corredor estão acesas. Tio e o parceiro dele andam de apartamento em apartamento, mas não acham nada. Seja lá quem estava aqui já deve ter fugido. Enquanto eles estão voltando, o elevador começa a funcionar. O elevador está indo para cima, para o andar que eles estão. O parceiro dele está um pouco mais perto do elevador, com o cachorro ao seu lado. O elevador chega no andar que eles estão, as portas abrem, e o parceiro e cachorro conseguem dar uma olhada dentro. O cachorro fica nervoso de início, depois parece aterrorizado. Era o cachorro mais tranquilo que meu tio já conheceu. O parceiro começa a tremer, mas, tirando isso, ele não se move. Meu tio diz que não consegue ver nada da posição dele, mas vendo a reação daqueles dois, ele não quer olhar. As portas se fecham, o elevador continua no mesmo andar. Alguns segundos depois, e depois de acalmar o cachorro, os três voltam pro primeiro andar. O parceiro não responde nenhuma das perguntas que meu tio fez. O turno da noite termina sem meu tio saber o que aconteceu. Algumas semanas depois, ele descobre que o parceiro pediu demissão. No próximo mês, o chefe diz que o parceiro dele havia cometido suicídio. Até hoje, ele fala que não sabe o que aconteceu, nem o que eles viram naquele elevador. Meu irmãozinho gosta muito de astronomia. Ele tem uns 7 anos de idade. E gosta de olhar para as estrelas, e de ficar vendo as coisas. Umas 3 semanas atrás, ele passou literalmente a noite inteira em seu quarto olhando para uma parte do espaço. Ele não se moveu nem uma única vez. Nem sequer comeu. Quando ele acorda no dia seguinte eu pergunto o que é que ele estava olhando. Eu estava olhando para as estrelas que gritam. Do que você tá falando, pirralho? Eu achei um lugar que, se você olhar, você consegue escutar um grito. Não acredito. Eu vou te mostrar. Esperamos até umas 11 da noite. O telescópio não havia sido movido desde a noite anterior, estava no mesmo lugar. Eu olho por ele. E escuto gritos bem abafados. E eles ficam mais e mais altos. Precisei parar de olhar. Eu fiquei assustado e falei para minha mãe tirar o telescópio dele. Eu nunca mais vou olhar para as estrelas. Visitando Chinatown. Sozinho, como de costume. Eu entro em um restaurantezinho tradicional, e nesse dia em particular, tá bem vazio. Normalmente fica bem cheio. Eu peço um monte de carne de porco e sopa, e então a garçonete desaparece para a cozinha. Enquanto eu espero minha comida, eu olho em volta, e percebo que as únicas pessoas no restaurante são eu, além de um casal de idosos no canto, e um empresário asiático falando no telefone. O casal de velhinhos está me olhando de um jeito estranho. Eu só sorrio e faço sinal de concordo com a cabeça, e eles param de encarar. O sino de serviço toca. Quer dizer que aí vem a minha comida. Eu olho para as portas da cozinha. Elas se abrem, e eu fico olhando, enquanto a minha bandeja de comida vem até mim, equilibrada delicadamente, no braço de um sapo grande e gordo usando um avental. Eu olho em volta. Mas que porra é essa? O casal de idosos volta a me olhar estranho de novo. O empresário parece que nem sequer percebeu, ele tá grudado naquele telefone. Aquela pessoa sapo vai até minha mesa, deixa minha bandeja. E ele quase não alcança a mesa de tão baixinho que é. E depois ele se vira, e volta pra cozinha, andando que nem gente.
Alguns momentos de descrença se passam. O casal ainda está encarando, o empresário asiático se levanta e vai embora. Depois de um tempo a fome vence e eu começo a comer. Eu nunca comi na vida um prato tão delicioso. Eu pedi o bastante para levar para casa comigo, mas acabei comendo tudo. Os meus pratos ficaram completamente limpos. Eu nunca vi o sapo de novo, mas deixei uma gorjeta bem generosa quando paguei a conta. Obrigado, meu amigo anfíbio, seja lá quem você era. Seja eu, criança de 8 anos, durante os anos 90. Na casa de um amigo depois da escola. A família desse amigo tem uma grande coleção de fitas em VHS, e a gente estava procurando nelas algum filme para assistir. Meu amigo é chamado pelo pai do andar de cima. O pai dele era meio rígido, então eu acho que ele estava encrencado por algum motivo. Eu continuo fuçando pelas fitas, até encontrar uma que eu queria assistir. Eu acho que era um dos filmes do Ernest. LOL. Mas o problema é que a fita dentro não bate com a capa. Tá faltando o título do filme. Eu coloco ela no aparelho mesmo assim. E descubro que é um filme caseiro deles. Parece que eles colocaram uma câmera em um tripé, no corredor da sala de estar, porque dá pra ver a sala inteira. O pai e a mãe dele estão sentados no sofá, cada um em um canto separado. O meu amigo e a irmã dele estão em uma cadeira, do lado oposto deles. Eu espero 30 segundos, e nada acontece. Eu acelero a gravação. Mas eles estão só sentados lá, sem falar nada nem se mexer. Eu sinto que tem alguma coisa muito estranha e errada sobre isso. E então escuto meu amigo descendo as escadas. Eu rapidamente ejeto a fita, e guardo de volta. Nunca perguntei nada para ele sobre isso. E depois, ele se mudou. Até hoje, ainda penso sobre isso de vez em quando. Essa é minha história. Seja eu, 3 anos atrás. Eu era sem teto, e ficava fora do McDonald's, porque às vezes as pessoas me davam comida, ou deixavam alguma batata frita na sacola quando jogavam fora. Um homem encapuzado, e usando uma máscara facial, e era estranho para a época porque sem coronga, e usando óculos, chega para mim. Ele fala que quer fazer um acordo. Eu iria guardar uma coisa para ele, e manter fora de vista, e esperar aqui no McDonald's por mais 5 horas. Ele fala que vai me dar $100 se eu fizer isso. Eu acho que é zoeira, mas quem liga, eu vou ficar aqui de qualquer jeito mesmo. O homem então me entrega uma caixa pequena, de talvez uns 10 centímetros de comprimento, 6 de largura, e 5 de altura. A caixa é quente. Eu coloco na minha sacola, e ele vai embora. 5 horas depois, o homem retorna. Ele me dá os $100 que prometeu, e eu devolvo a caixa. E me pergunta se eu gostaria de fazer isso de novo. Eu falo, claro. E pelas próximas 4 semanas, ele traz a caixa, todo dia. Às vezes, durante as 5 horas, ele volta, e troca comigo por uma outra caixa, aleatoriamente. Aquela caixa é um ótimo aquecedor de mãos nos dias frios. Um dia, ele aparece de novo. Fala que essa é a última vez que eu posso fazer isso. Eu fico chateado, porque não vou mais ganhar dinheiro grátis depois de hoje. E ele entrega a caixa, e vai embora. Eu começo a pensar na vida, sobre o que eu vou fazer agora. Ele me deu tanto dinheiro, mas eu desperdicei tudo que nem um idiota e continuava nas ruas. Era a oportunidade da minha vida, e eu a joguei fora. Dessa vez, ele volta horas atrasado. Quando ele chega, ele me dá um saco de lixo de recompensa pela caixa. E vai embora de novo, sem falar nenhuma palavra. Aquele saco tinha rios de dinheiro dentro. Eu não conseguia acreditar no que eu vi. Eu alugo um quarto de hotel porque tem dinheiro à beça. Depois de contar lá dentro, descobri que tinha 75 mil no saco, tudo em notas de 20. Eu usei o dinheiro para melhorar minha vida, não sou mais mendigo e tenho um emprego decente no Walmart. Mas que caralho que tinha naquela caixa? Ela fazia barulho quando chacoalhava e era até bem quentinha.
Os lobisomens, em diferentes versões, existem em muitas culturas por todo o mundo. Desde o lobisomem da Europa medieval que domina os filmes de terror, até os skinwalkers dos indígenas americanos. A imagem de um homem se tornando uma fera vem aterrorizando as pessoas há séculos. Porém, para nós, sentados em uma casa vendo televisão, o lobisomem que assombra à noite não é nada mais do que uma lenda. No entanto, para um grupo de adolescentes em Tempe, no estado americano do Arizona, essa ideia se viu completamente errada. O texto a seguir foi tirado de uma entrevista em 2009. O brilho das luzes da cidade banhava as noites cinzentas do Arizona, enquanto 4 adolescentes visitavam o campo de golfe Chalima, em Tempe. Cal Davis, agora um adulto, estava no ensino médio quando ele e seus amigos, entediados com os encontros de estudos da comunhão, decidiram dar uma volta, e foram ao campo. Minha namorada disse algo do tipo: Ei, alguma coisa acabou de pular daquela árvore. Disse Davis. A árvore tinha aproximadamente 10 metros, então os outros rapazes riram e continuaram suas conversas. Alguns segundos depois, ela soltou um grito horrível, de puro terror. E enquanto Davis virou para sua namorada, ele viu algo que não podia acreditar. Eu olhei na direção dela, e tinha algum tipo de criatura pendurada na parede. Ela era tão alta quanto eu, que tinha 1,80, e tinha uma corcunda, e um focinho comprido, que nem um lobisomem. A besta, que era mais negra que a noite ao seu redor, pulou em direção aos adolescentes, e eles correram. Estava correndo atrás de nós. Aquilo estava correndo na parede, na minha direção, e eu só virei pro outro lado e corri, sem nem pensar em olhar para trás. Os jovens nunca mais viram aquela coisa novamente, mas algo sobre o encontro ainda deixa Davis inquieto. Era no meio da cidade. É isso que me perturba. Não foi em nenhuma floresta, nem em uma cabine no meio do nada. Foi em Tempe, no Arizona,